Quem era Aristóteles? Quais são suas obras? Quais eram suas principais ideias? Você não conhece? Então conheça agora nos seus estudos. Aristóteles foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão. Ele elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, como a geometria, a física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e principalmente lógica. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia grega, no ano de 384 a.C., filho de Nicomaco, médico do rei Amitas III, recebeu sólida formação em ciências naturais. Aristóteles e Platão. Com 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas. Foi estudar na academia de Platão, com sua prodigiosa inteligência. Ele morreu em 322 a.C. em Calcíone, na Eubreia. Em seu testamento, determinou a libertação de seus escravos. Essa foi, talvez, a primeira carta de alforria da história. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que poderíamos capacitar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. Quando Platão morreu em 347 a.C., Aristóteles fazia 20 anos de academia. Inicialmente como discípulo, depois como professor. Aristóteles esperava ser o substituto natural do seu mestre na direção da escola, mas foi rejeitado por ser considerado estrangeiro. Decepcionado, deixou Atenas e foi a Ateneus, na Ásia Menor, onde se tornou conselheiro de estado de seu antigo colega, filósofo político Hermias. Casou-se com Pitia, filha adotiva de Hermias, mas entrou em choque com a sede de riqueza de seus colegas. Aristóteles foi um importante filósofo para a Grécia Antiga, visto que a importância dada por ele ao conhecimento empiríssimo e as suas classificações sistemáticas do conhecimento. Também estudou ética e aprofundou seus estudos em ciências da natureza. Frases de Aristóteles. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. A alegria que se tem em pensar e aprender faz nós pensar e aprender ainda mais. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Tive pena do ser humano por trás do erro e não de seu caráter. Até então, os estudos filosóficos eram desorganizados sob lógica sistemática. Não eram comuns as classificações dos modos de conhecimento. Aristóteles foi um dos que afirmaram a importância da classificação que separa os conhecimentos sobre lógica, ética, política, metafísica e estética. Aristóteles é uma das principais referências em estudos de metafísica e certamente a principal referência sobre o assunto na antiguidade.
Muito do que ele escreveu sobre a metafísica veio dos estudos platônicos, porém, há uma imensa carga de conceitos e ideias que Aristóteles acrescentou ou esclareceu de maneira mais profunda. Segundo o filósofo, e ao contrário de Platão, o conhecimento da verdade deveria passar necessariamente por dois campos de nosso saber: o intelecto puro e os sentidos do corpo, ou seja, a visão, a audição, tato, olfato e paladar. A nossa capacidade sensorial, que é possibilitada pelos órgãos dos sentidos, é a responsável pelo aprendizado primeiro e mais básico do nosso intelecto. Aqueles dados sensoriais que obtemos por meio dos sentidos, somente depois de coletados, podem ser depurados pelo intelecto e relacionados aos conceitos. Ao contrário de Platão, que era um crítico do sistema político ateniense, Aristóteles reafirmou e defendeu a democracia como a forma mais justa de se governar. Em seu livro Ética a Nicômaco, Aristóteles apresenta suas teorias morais, defendendo o que ele chamou de ética eudêmia. O termo eudêmia deriva do mesmo radical da palavra daimon, que no vocabulário grego antigo seria uma entidade equivalente à consciência. A ética, segundo Aristóteles, deveria ser guiada pela prudência e pela moderação. A lógica aristotélica tem como objetivo estudar a relação do pensamento com a verdade. Aristóteles escreveu alguns tratados de lógica nos quais nos deixa um método preciso para entender o conhecimento formal por meio da linguagem. Podemos defini-la como uma ferramenta para analisar se os argumentos utilizados nas premissas levam a uma conclusão coerente. A lógica é exata, assim como a matemática, e permite o julgamento da forma de um enunciado, permitindo perceber se ele faz sentido ou não. A lógica é exata, assim como a matemática.